E o programa de hoje é dedicado à mãe raiz. E o tema são as 5 necessidades do ser humano. E boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo essa live, que nós vamos falar hoje. Vamos falar exatamente de nós mulheres, a mãe raiz. Seja muito bem-vinda ao programa Relacionamento com o Tempo. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada, do seu desenvolvimento com o seu tempo. E o programa de hoje é dedicado à mãe raiz. E o tema são as 5 necessidades do ser humano. E no final nós vamos fazer uma técnica que vai te ajudar a controlar suas emoções e direcionar suas energias para te fortalecer. Vamos usar um pouco do nosso tempo para gerenciar nossas emoções em tempos difíceis, como o que estamos vivendo agora, em março de 2020. E o que é relacionamento com o tempo? O que é isso? É você saber se relacionar com o seu próprio tempo. Como todos nós sabemos, o tempo de mãe é sem dúvida muito escasso. E a mãe raiz? O que seria uma mãe raiz? A mãe raiz é a mãe que quer o melhor para seus filhos. Isso inclui a melhor orientação que ela pode dar para os seus filhos. E para isso, uma mãe raiz, ela precisa de tempo de qualidade com os seus filhos. E claro, com esse tempo, o tempo que essa mãe raiz tem, você passa a orientar os seus filhos com valores, com crenças, você orientar de maneira que se encaixe na vida atual do seu filho e no futuro dele, que vai servir para o futuro. Eu sou a Silene de Souza, eu sou pesquisadora e estudante vitalícia, eu estudo direto minha vida inteira. Eu estudo sobre comportamento humano, como nossa mente funciona e como nossa programação foi feita, e ela é feita e como ela foi feita desde que éramos crianças. Sim, a sua programação é diferente da minha. Por quê? Porque nossos pais são diferentes, nossa cultura foi diferente, a gente tem uma mistura de povos, né, de países diferentes, dos nativos, e um todo, o Brasil é uma mistura só. Mesmo porque, mesmo irmãos gêmeos têm suas programações diferentes, têm seus filtros diferentes, sua forma de pensar é diferente. Nós usamos os mesmos sentidos, os 5 sentidos, mas nós olhamos as mesmas coisas e temos impressões diferentes, sentimos as coisas diferentes. No entanto, o que temos em comum são as 5 necessidades básicas. E no episódio de hoje, o tema são as 5 necessidades do ser humano. E por que você precisa entender essas 5 necessidades do ser humano? Primeiro você precisa entender o seu próprio grau de evolução, onde ele está hoje. Se você precisa avançar, se você não precisa avançar, você precisa ver onde está a sua escala hoje, né? Ou seja, se você já chegou onde você queria, se você ainda não chegou onde você queria, então com essa escala, a pirâmide que a gente vai estudar hoje, você vai ver o teu grau de evolução, onde você está nesse momento. Essa escala, tem pessoas que não se permitem sonhar, né? Então, se você precisa avançar nessa escala, ou se já chegou onde você queria, por quê? Embora exista essa escala, tem pessoas que acham que está bom onde está, ela não se permite sonhar, ela não quer avançar, ela não quer sair do primeiro degrau, porque não deve ser o seu caso. Caso contrário, você não estaria aqui ouvindo essa aula, não sei onde você está vendo, se está vendo no YouTube, se está vendo o vídeo, ou se você está ouvindo o podcast. Sim, você está aqui, e isso me mostra que você se interessa em crescer, não só para você, e também quer crescimento para os seus filhos, você quer crescimento para os seus filhos, que são os seus galhos, que são os seus filhos, né? Suas crias. Você está à procura de fortalecer a raiz. Isso é
uma mãe raiz. Segundo motivo, você vai entender onde está e onde está a maioria da população. E também vai entender onde isso pode influenciar a sua própria vida. E o terceiro motivo que você deve ver essa live, ouvir todo esse podcast, com todo esse conhecimento que você vai adquirir hoje, você pode visualizar com mais clareza o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua família. Dito isso, você terá clareza de onde você está indo, com os seus conhecimentos atuais. Ou, se quiser, pode começar a planejar, reescrever alguns capítulos de sua história, fazer novas escolhas. Seria interessante para você saber o remédio certo quando você tem algum problema de saúde? Eu creio que sim, né? A gente sempre vai ao médico à procura disso. Também para você parar, né? Vamos parar de fazer experiência no escuro. Perde-se muito tempo. Nós perdemos muito tempo de vida jogando no escuro, não é mesmo? O que seria jogar no escuro? É viver o hoje e deixar a vida acontecer. É como deixar que os outros escolham o seu destino. E por que eu escolhi exatamente esse tema de hoje? As 5 necessidades do ser humano. Diante da situação que vivemos hoje, seria muito importante que toda a nossa população tivesse esse conhecimento. Eu sei que eu não posso alcançar todo mundo. Agora, como o meu foco é orientar as mães, mulheres de um modo geral, mesmo que não sejam mães, as mulheres, mesmo não sendo mãe hoje, por quê? Porque eu sei que nós mulheres temos um papel fundamental no desenvolvimento de uma nação. Olha que forte, né? Mas é verdade. Pensa comigo. As crianças até os 7 anos de idade, na sua maioria, são cuidados por quem? Por mães, né? Por mulheres, são mães, babás. E quem são os professores do prezinho? São mães, são mulheres. Eu nunca vi um homem dando aula no pré, né? Até quando a criança ainda está nesse processo, às vezes, de creche. Então, na sua maioria, são as mulheres, não é mesmo? Agora, você sabia que a programação mais importante de um ser humano acontece até os 7 anos de idade? Por isso, eu entendo que as mulheres têm um papel fundamental na criação de um povo, né? Na criação de uma nação. Bem, existem muitos estudos que comprovam isso. Isso o quê? Que até os 7 anos de idade é onde fica a nossa programação. Se você observar, tem pessoas, às vezes, com 80 anos, 70 anos, que ainda vêm com problemas e ainda com alguma trava de coisas que aconteceram quando era criança. E também tem suas lembranças boas. Aqueles que têm lembranças boas dessa época, que têm uma programação melhor do que a maioria, esses são mais felizes e têm um desenvolvimento maior. Eu vou fazer uma aula sobre esse assunto em outro momento. Mas isso explica porque faço conteúdo para as mulheres. Porque eu sei que cada mulher que tiver conhecimento desse conteúdo, sem dúvida nenhuma, onde ela puder, ela vai ajudar outras pessoas. Sim, eu sei que você irá ajudar, porque o coração de 99% das mulheres, vou repetir, no coração de 99% das mulheres mora uma mãe. Por isso, eu digo que mesmo que não tenha filhos, é uma mulher, ela tem o coração de mãe. Ainda que você não ajude pessoas desconhecidas, no mínimo, você vai ajudar uma ou duas pessoas da sua família, seja filho, seja marido, seja irmão, seja pai. Então, a sua família será beneficiada. E é assim que conseguimos melhorar nossas vidas, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mas aí nós vamos conseguir. Então, eu escolhi as 5 necessidades humanas, catalogada pelo psicólogo americano Abraham Harold Maslow.
Maslow nasceu em 1908 e ele morreu em 1970, mas deixou um trabalho belíssimo que vem ajudando muita gente. Essas necessidades hoje são muito conhecidas pela pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow. Pode ser que você conheça essa pirâmide, que é muito usada nas empresas para escalar, para a escala de carreiras de executivos. Mas eu devo te adiantar que nós vamos, sim, usar a pirâmide de Maslow e vamos avançar um pouco mais. Iremos entrar na visão quântica, na programação neurolinguística, na cibernética, e vamos fazer uma comparação do que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos navegar nesses conceitos, buscando o que serve para nós hoje, no nosso momento atual, e orientando, assim, o que não serve a gente exclui, né? E o que não nos serve, e o que nos serve é o que estamos vivendo hoje. Então, a gente aproveita o que serve para a gente, né? Perdoe-me porque eu irei evitar o máximo possível falar do nosso problema, do problema que vem acontecendo hoje em todo o mundo, mas nós estamos em março de 2020, o mundo está vivendo hoje, e por que eu não irei falar esse nome? Porque quanto mais nós falamos de tal coisa, mais ela cresce, mais ela ganha força. Logo mais eu te explico sobre esse assunto, sobre essa força da mente coletiva, né? Que existe uma mente coletiva além da nossa mente, não? Então nós contribuímos para isso. Da energia que causa tudo isso. Vamos discutir isso no decorrer dessa aula. Infelizmente, nós fomos orientados de maneira errônea. As pessoas confundem o que é solidariedade com criar o problema para si mesmo, ou seja, às vezes você tem ter pena, você sofrer junto, isso, a emoção causa, né, a coisa. Então, a emoção é muito boa quando ela é criadora. Ou sentir toda a emoção do momento, isso acaba atraindo, né? É uma das coisas extremamente prejudicial para nós e nossa programação. Por quê? Porque quando a gente põe foco, cria mais do mesmo. E acredite, não é algo tão fácil de se livrar, mas é possível. Embora eu esteja há mais de 5 anos estudando e aplicando isso, eu sempre estudo sobre isso, aplico isso na minha vida, mas diante de todos os acontecimentos, eu acabei sendo influenciada com tudo isso. Pelo menos por uma semana, eu fui bastante, eu acabei, porque eu sou bastante sensível, então eu acabei entrando na vibe do pessoal, né, e também sofri com isso, mas depois eu acordei, e por isso eu resolvi ministrar essa aula, para ajudar pessoas que são parecidas comigo, provavelmente são mais sensíveis. Até quarta-feira, era uma quarta-feira, dia 18 de março, eu estava focada em ajudar as mães raiz a entender suas programações para que pudessem ajudar os seus filhos e não cometer os mesmos erros que nós cometemos, né? Para que eles sejam mais efetivos, ganhar mais tempo em sua jornada de vida, ser mais produtivo, ser mais, né, ser mais feliz, mais do que nós mães raiz queremos. E o que aconteceu? Bem, isso começou a acontecer um pouco antes, porém eu ainda não tinha me dado conta, eu não tinha me dado conta da situação. Há mais de 5 anos eu não vejo televisão. E no domingo à noite, dia 15 de março de 2020, o meu filho estava falando com o seu pai ao telefone. Então, eu ouvi ele falar que as escolas iriam parar de funcionar em função do problema do vírus. Tinha ouvido falar dele em fevereiro, que eu tinha, foi o mês passado, né, fevereiro, que quando eu fui para Brasília, eu fui a um evento, e então, até quando eu voltei, eu lembro que no avião tinha um cara muito gripado quando eu estava indo, sentou do meu lado, e eu fiquei 3 dias no evento, eu fiquei gripada lá também, mas aí eu cheguei em casa, eu não estava nada bem, eu estava bem gripada, mas quando eu cheguei em casa, o meu filho estava gripado, então eu falei, não, eu ouvi falar daquela gripe, mas não sabia exatamente do que se tratava, então quando eu cheguei em São Paulo, fui na minha casa, o meu filho também estava gripado. Então, eu achei que não era nada, então não era, eu não peguei essa gripe, porque se meu filho está em casa e ele não pegou a gripe, ou ele está com gripe também, então
eu não peguei nada, né? Era só uma gripe de ar-condicionado, eu achei. E era, eu creio. Em uma semana, o meu filho, ele não sarava, e eu fui lá, levei ele no médico, o médico passou uma série de remédios, que era vitaminas, coisa para gripe, e ele sarou, e depois eu sarei também. Então, eu pensei, não deveria ser aquele vírus, né? Nem tivemos febre, mas também, aí agora, né, naquele dia 15 de março, à noite, o pai do meu filho estava anunciando que eu não teria aula em função daquele vírus, o tal vírus. O que eu fiz? Eu não mandei, no dia seguinte eu não mandei o Fê para a escola, então eu já decidi, na noite mesmo, falei com o Pirueira, falei, não vou levar ele na escola, não vou mandar. Então eu deixei para ligar, para me informar primeiro. Então na segunda-feira eu liguei para a escola, que me confirmou o problema, e que naquela semana só haveria aula até dia 17, que depois do dia 23 seria aula online, né? Até que tudo isso iria ocorrer até a segunda ordem das autoridades, da segunda ordem das autoridades do país, né, ou do estado. Então, até hoje ele está tendo aula online, né? Aí, ainda assim, eu estava tranquila. Aí eu comecei a me informar, comecei a ver artigo, procurei artigo na internet, vi os noticiários, eu vi que era algo sério, já se falava em quarentena, e então eu falei para o meu filho, na quarta-feira nós vamos ao supermercado, vamos fazer compras aí para uns 2 meses. Deixa eu tomar um pouco de água. E assim, iríamos fazer compras para 2 meses, que assim não precisaríamos sair de casa. Para mim, não iria haver nenhum grandes problemas, eu já trabalho em casa, né? Esse ano de janeiro, eu fiz uma fusão com os meus clientes, então os meus clientes estão sendo atendidos por uma outra corretora, para que eu pudesse me dedicar 100% aos meus projetos online, coisa que eu já faço há mais de 5 anos, mas eu vinha fazendo, era 90% do meu tempo, e 10% eu estava me dedicando à corretora, mas nesse período as coisas da empresa, né, às vezes eu estava trabalhando num projeto, eu tinha que parar para resolver as coisas da empresa, então a situação estava me parando, estava me complicando no trabalho aqui. Eu nem sei por que eu estou te falando isso, mas assim, é o seguinte, é que eu sou corretora de seguros há mais de 20 anos, então uma corretora há mais de 23 anos, e há 5 anos eu decidi me dedicar mais à parte de conhecimento humano, de estudo da mente, por uma série de razões, né, que em outros vídeos eu conto. E há 5 anos eu já me dedicava, então eu arrumei a parceria com essa corretora, onde ela tem meus clientes, está fazendo um trabalho brilhante, para que eu pudesse me dedicar a fazer conteúdo gratuito para a internet e alguns projetos que são remunerados. Então, como combinado com o meu filho, nós íamos ao mercado. E naquele dia já era, na quarta-feira, já eram 7h30 da noite, eu estava cansada, eu falei, nem vou ir mais no mercado, mas aí o meu filho insistiu, que precisávamos ir hoje para ficarmos tranquilos em casa. Eu pensei na preocupação dele, mas não fiz comentário, só concordei, vamos, mas é incrível, o menino tem 11 anos. E então nós fizemos a lista de compras. Então, a minha preocupação mais seria fazer a compra de coisas básicas, como feijão, arroz, material de limpeza, essa coisa mais forte, né? Frutas, e comprar frutas para a semana, mistura também, podia fazer estoque, que eu não tenho freezer, tenho uma geladeira tranquila, é só eu e ele, então
a gente não tem muito lugar para estocar carne, essas coisas, né? Depois eu tenho um açougue aqui na frente da minha casa, são carnes congeladas, dá para trazer. E na minha rua também tem um hortifruti, logo a 2 quadras daqui. E foi isso, nós fomos ao Carrefour aqui no Tatuapé, em São Paulo. O estacionamento não me pareceu muito lotado, parecia tranquilo. Então, quando nós entramos dentro do mercado, cara, estava muito lotado. Havia pessoas com máscaras, filas enormes as filas eram enormes para chegar no caixa, né? Falei, nossa, vamos virar a noite aqui, né? Eu pensei, então vou passar primeiro na peixaria, eu gosto de comprar peixe, então eu pedi para o cara arrumar o peixe e vou pegando as mercadorias e depois eu volto pegar o peixe. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Aí lá eu peguei o feijão, arroz, essas coisas, todas as coisas que eu queria, inclusive o peixe. Não foi tão rápido, né? Não foi tão rápido quanto eu imaginei. Assim, eu sei que nós acabamos chegando em casa, eram 11 horas da noite, por aí, 11 e pouco, 23 horas. Então, quando nós chegamos em casa, mas aí uma coisa que me chamou a atenção, desculpa, uma coisa que me chamou bastante a atenção, quando chegamos ao caixa, eu estava com 4 sacos de arroz de 5 quilos, né? Até ali, para mim, estava tudo bem, eu estava me preparando para ficar 2 meses sem fazer compras maiores, e como ia ter o problema de ficar pouco tempo em casa, ou de ficar a quarentena, eu falei, não quero que falta nada, então, sei lá, vou comprar fazer um estoque, né? Mas eu não, estava tudo bem, até ali, né? Aí eu estava comprando as mercadorias para ficar muito tempo sem comprar, sem sair de casa, normal. Eu não tinha pensado em escassez, na verdade. Aí eu descobri uma coisa interessante. Descobri uma coisa bem interessante. Quando eu estava ali no caixa, que eu estava pondo as compras, a moça foi passando, chegou no arroz, ela falou assim, isso tem um limite por pessoa. Eu falei, um limite por pessoa, arroz para cada pessoa que está comprando, né, para cada família, são 3 sacos e feijão 4. Falei, tudo bem, mas a gente está correndo com risco de ficar, de faltar esses alimentos no mercado? Aí que me caiu a ficha, né? Quando eu perguntei isso para a moça, ela riu e também não deu grandes explicações, eu também não fiz questão mesmo, porque ela não ia saber. Mas eu fiquei, né, preocupada. Foi uma coisa que eu não estava presente para mim naquele momento. Eu fiquei presente. Então, quando nós chegamos em casa e teve todo aquele tempo de guardar as compras, fazer as porçõezinhas de peixe, né? A gente, mulher sabe, né? A gente faz aquelas quantidadezinhas, já guarda tudo certinho para usar na hora que a gente precisa. E então, processo para a gente maximizar o tempo, né? Enquanto eu fazia, eu fiquei pensando. Enquanto eu fazia tudo isso, eu fiquei pensando. Eu acho que eu preciso avisar para alguém. Aí eu mandei o áudio para uma pessoa da família. Eu mandei um áudio, tipo assim, olha, vai no mercado, compra arroz, compra feijão, compra essas coisas básicas, né? Coisas que não são perecíveis. E passou isso. Aí na sexta-feira, quando eu mandei o áudio, depois que eu mandei o áudio, foi que eu percebi que era, acho que quase 1 hora da manhã, quando eu terminei de fazer as compras, de guardar as compras.
Então, na sexta-feira, a pessoa não me ligou, no sábado eu liguei para ele. Falei assim, meu, e aí, você comprou o arroz? Ele falou assim, eu comprei. Eu falei, aí, comprou quantos? Eu comprei um. Falei, caramba, mas só um não dá, um é pouco. Você tem... Começar a fazer cálculos. Né? Eu falei, mas quanto vocês gastam por semana? Para 2 meses, vai dar tanto, parará. E aí, você conversando, a pessoa me falou assim, nós chegamos a um cálculo ali que era de 6 a 8 quilos de arroz. Aí me veio um outro problema, porque eu falei, mas e aí, você comprou só 2, vai dar? Ou só um, né? Você comprou só um, vai dar? Não, não, não. É que, cara, ele falou, olha, eu tava desprevenido, eu não sabia o que ia acontecer. Então, o que eu tinha era um valor, né? Ele falou quanto que ele tinha lá, e não dava para fazer compras. Era. Aí, nossa, eu fiquei preocupada. Eu falei, então, aí isso que a gente fez uns cálculos lá, eu falei, cara, então faz o seguinte, para isso eu consigo te arrumar, né? Então, para comprar arroz, feijão, essas coisinhas para um mês, 2 meses, não sei. Então, por quê? Porque a pessoa é autônoma, né? Então, é uma pessoa que eu não posso falar o nome, mas a questão é que isso me veio uma situação muito mais. Eu falei, cara, então, assim como ele, né, como essa pessoa que não tinha dinheiro, que o único dinheiro que ele tinha naquele dia, para aquela semana, tinha dado para comprar um saco de arroz de 5 quilos, e que não daria para comprar mais nada. Nesse caso, o caso dele, eu resolvi. Mas a minha preocupação maior, que eu comecei a pensar, quantas e quantas pessoas não têm reserva? Quantas e quantas pessoas não têm dinheiro para comprar 1 quilo de arroz? Quantas e quantas pessoas, ou até conseguiram para ficar uma semana, quanto tempo mais essas pessoas podem aguentar? Eu fiquei muito preocupada em relação a isso, elas não têm reservas, né? Então, eu fiquei muito preocupada, eu comecei por isso que eu falei, é uma coisa que eu não estava presente, porque eu não vejo televisão, mas foi uma coisa que eu comecei a pensar, quantas famílias podem estar nessa situação? E nem todas têm alguém que possa ajudar, não é verdade? E depois disso, a minha visão ficou muito... Meu modo de pensar sobre a quarentena mudou absurdamente. E é assim que eu descobri isso. Depois eu pensei, sim, eu posso ficar, sei lá, alguns meses tranquila, né? Talvez um ano. Talvez você também que está me assistindo possa passar até mais tempo, se necessário, né? Ter os recursos para comprar alimentos. Mas nós estamos falando, porque assim, tem alguns que têm recurso para ficar um mês, outros para ficar 2 meses, outros para ficar 5 anos, outros para. Tem gente que não precisa trabalhar pro resto da vida, né? Mas isso nós falando de recurso financeiro, falando de dinheiro, isso não significa que só o dinheiro não resolve. Agora, já pensou, se você não tem o que comprar, como é que você... Tudo bem, e aí? Você tem dinheiro, mas não tem o que comprar, cara. Outra coisa, quantas pessoas estão quebradas? Quantas pessoas estarão quebradas quando isso terminar? Quantas empresas vão fechar? Quantas pessoas desempregadas?
E qual legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Normalmente, situações como essas, elas podem terminar e vai levar anos para se regularizar. E o que nós podemos fazer para ajudar em tudo isso? Aí me veio a cabeça, comecei me veio, eu lembro que minha mãe falava da crise de 32, acho que era a seca de 32. A seca de 32, que eu sou nordestina, então isso foi lá no Nordeste, mas já foi isso foi herança, né, da depressão de 1929. A depressão de 1929 foi o que aconteceu em 1929, foi a crise, foi a grande depressão, foi o colapso do capitalismo e também do liberalismo econômico. Ela foi na época ficou conhecido então como a crise de superprodução, a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, né, que eu comecei falando. E foi forte, foi uma recessão econômica que atingiu muita gente, por muitos investidores, né? Então a bolsa e os investidores perderam seu dinheiro da noite para o dia, então muitas pessoas se mataram, outras pessoas ficaram sem empregos, outros ficaram sem moradia, então foi uma situação de calamidade. Parece que a gente não está numa situação muito diferente do que pode vir a ser. O que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje é simples e complicado, né? A Bolsa de Valores, ela comercializa títulos de empresas. Vamos dar um exemplo de empresas que trabalham com eletrodoméstico. Essas empresas, algumas delas, têm suas ações sendo comercializadas na Bolsa, onde as pessoas são pessoas físicas, compram ações, então elas trabalham isso ali para ter um rendimento maior, né? Porque o rendimento da poupança, ela, me parece que ela tá menor do que 5% ao ano. Então as pessoas acabam trabalhando um pouco, aquelas pessoas de classe média, até mesmo hoje em dia tem muitas pessoas, até mesmo consideradas pobres, que estão fazendo suas aplicações em empresas, em ações, em títulos, uma série de coisas. E o que pode acontecer? Eu não gostaria nem de pensar nisso, mas infelizmente a gente acaba pensando, né? Se essas empresas, se elas não estão comercializando, elas param de comprar produtos. Então, o fornecedor para de produzir, elas param de comprar e elas param de vender. Se elas param de vender, normalmente elas têm muitos milhões de funcionários. Seguram 2 meses, sei lá quanto tempo ela pode aguentar, pagando salários, demitindo, então vai gerando desemprego e depois pode acontecer, pessoas começam a tirar, né, aqueles mais espertos tiram o dinheiro que estava nessas ações, e a empresa quebra, e outros acabam, se a empresa ela falir mesmo, ou se dá um problema muito sério, as pessoas que têm ações ali acabam ficando zerado. É aí onde vem o grande problema. Então, são empresas que têm seus funcionários físicos, e tem funcionários online, funcionário físico, tem pessoas, a maioria são salários fixos, mas atrás deles tem uma cadeia inteira de pessoas que vivem daquilo, né? E depois os acionistas, como nós já falamos. E a situação chega uma hora que acontece, o acionista não aguenta. E o que nós podemos fazer? Talvez o governo possa ajudar. Às vezes eu fico me perguntando sobre isso, né? E não sei, eu acho
particularmente. Eu acho que talvez algumas pessoas possam trabalhar de casa. Agora, o que, o que eu acho que precisaria aí, não sou político, então vamos voltar aqui na nossa pirâmide e deixa isso para os políticos ver o que eles vão fazer. Mas isso influencia nossas vidas, então por isso eu estou discutindo isso com você, e por isso nós vamos falar da pirâmide de Maslow. Primeiro nós vamos entender como funciona a pirâmide, né? Como ela pode nos ajudar a entender tudo isso. Por quê? Porque é importante você entender a pirâmide. Primeiro, você irá identificar em que escala você está e onde você quer ir. E quem é esse Maslow? Ah, tá. O Maslow eu acabei já falando, né? Eu falei que é o Abraham, mas tem pessoas que acabam vendo pela metade, então deixa eu repetir. O Maslow, Abraham Harold Maslow. Ele foi um psicólogo americano, nasceu em 1908 e faleceu em 1970, e ele dedicou boa parte da sua vida em estudo de comportamento humano, né? E, inclusive, com certeza, como ele nasceu em 1908, a crise de 1929, ele já tinha 21 anos, ele viveu isso. A origem da pirâmide vem de um artigo publicado em 1943. Eu li um livro que ele tem um artigo de 1943 e também um livro de motivação de 1954. No livro não está exatamente a pirâmide, de alguma forma, em algum momento alguém colocou numa pirâmide, né? Que a forma que está disposta no livro não é bem da pirâmide, está disposto assim. Então, achei interessante que alguém foi lá e pegou a pirâmide, e pegou os dados que o Maslow escreveu, e a pessoa colocou numa pirâmide que deu ao mundo, deu muito certo, muitas pessoas no mundo inteiro vêm usando, porque nós entendemos o que acontece, porque ficou legal na pirâmide, porque nós, seres humanos, nós entendemos as coisas como imagem, né? O nosso cérebro não guarda coisas assim, ele guarda imagens. E no livro, ele fala de percentual, de porcentagem. Veja bem, nosso cérebro entende por imagem. Exemplo, você entende melhor se eu falar, por exemplo, você comeu o resto é 75% do queijo, ou se eu te mostrar uma imagem faltando um pedacinho do queijo, você guarda mais por imagem. Então, por que eu estou explicando isso? Porque, embora eu conheça a pirâmide já há alguns anos, antes que eu falo alguma coisa aqui, eu acho que é muita responsabilidade. A gente precisa, mesmo você sabendo de como funciona uma coisa, você precisa pesquisar e pegar mais informações para apontar, né? Para que não haja divergência. Então, é só para fazer uma aula informativa, eu acho que a gente precisa ter responsabilidade. E aí, pesquisando, eu acabei encontrando uma observação sobre esse assunto, de que ele não teria escrito a pirâmide, ou seja, a pirâmide não foi o Maslow que fez, que daí foi uma pessoa que ele teria feito em percentual e alguém foi lá e colocou a pirâmide em imagem. Certamente alguém estudou, certamente essa pessoa que fez a pirâmide em imagem, ela deve ter estudado neurociência, programação neurolinguística, porque pessoas que estudam isso sabem como que a mente funciona, porque é assim que nós funcionamos, nosso cérebro lembra por imagem. O Maslow escreveu exatamente assim: se eu posso
atribuir valores arbitrários para fins ilustrativos. É como se o cidadão médio estivesse satisfeito, talvez, em 85% em suas necessidades fisiológicas. Isso eu vou explicar depois da pirâmide. Aqui é só a título informativo. Então, ele colocou ali que 80%, que um cidadão médio, 85% em suas necessidades estariam na parte fisiológica. E 70% em suas necessidades de segurança e 50% em suas necessidades de amor. E 40% em suas habilidades pessoais, necessidades de estima, de autoestima, de gostar de si mesmo. Vou explicar isso lá, de acordo com nós vivemos hoje, com física quântica. Calma. E 10% em suas necessidades de autoatualização, de auto-realização. Claro que ele explica no decorrer do livro. Agora nós vamos para a pirâmide. Vamos de acordo com a hierarquia das necessidades de Maslow. Entenda o que é e como funciona a pirâmide de Maslow, conhecido pelos estudos que fazia sobre as suas necessidades. É muito conhecido, como eu já falei, por estudos sobre as necessidades humanas. Em uma das suas pesquisas mais famosas, ele escreveu cada necessidade, de acordo com o que eu já falei. Então, vamos para a pirâmide. Como eu já falei, então, a primeira necessidade são as fisiológicas, segurança, sociais e estima. O que é a necessidade fisiológica? É respirar, comida, água, sono. Alguns colocaram sexo. Quando você vê na pirâmide de Maslow, aqui no primeiro básico, não tem sexo. Eu vou explicar essa pirâmide logo mais. Eu só estou aqui dando uma geralzona sobre a situação que no básico, no primeiro degrau, o ser humano ali, ele só se importa mesmo com a sua própria sobrevivência. Não a das demais, a sua própria. Que é por isso que eu trouxe essa pirâmide para a gente entender o que pode estar acontecendo hoje, que pode acontecer nessa primeiro degrau, tá? Aqui, porque o que acontece? Aqui o indivíduo ele age sem pensar, olhando por dentro do ser humano. Ele agia como se fosse um leão, por exemplo, que tivesse... O leão viesse para comer ele, então ele tem que matar ou correr, ou seja, agir ou fugir. Aqui é onde está um nível muito alto do cortisol, é altíssimo. Raciocínio humano, raciocínio lógico é zero. Como eu falei aqui, nas pesquisas do Maslow, necessidade básica é água, comida e sono. Nós estamos falando do primeiro degrau. Como, por exemplo, agora eu vou começar a fazer... Gente, você já entendeu que a necessidade básica é alimento, não, na verdade, água primeiro, depois alimento e sono. Então, eu vou começar a fazer comparações na minha visão. Por exemplo, há 12 anos, meu filho tem 11 anos, na verdade, 11 anos, ele faz aniversário, há quase 12 anos atrás, quando meu filho nasceu, ele tinha 2 meses, então há 11 anos, vamos pensar assim. Quando eu estava numa sala de uma psicóloga com meu filho recém-nascido, tinha um mês, pouco mais de um mês. Minha visão naquela época, quando eu estava naquela sala com meu filho recém-nascido, um diagnóstico de depressão, impedida de amamentar o meu filho, meu relacionamento estava falido.
E aquela psicóloga, ela estava querendo fazer com que eu entendesse um ponto de vista do outro, de alguma forma, para que não ocorresse separação. E o que eu olhei para ela e disse? Porque naquele momento eu estava com meu raciocínio sobrevivência, eu estava no modo sobrevivência, ou preocupada em descer para o modo sobrevivência, quando eu optei pela sobrevivência minha e do meu filho, que eu falei para ela, esse relacionamento está falido, eu não posso fazer mais nada, o que eu tenho que fazer é entender como resolver esse problema, tirar esse cara da minha vida, resolver a situação, porque se eu não resolver isso agora, eu posso vir aqui depois com um problema muito mais sério, que eu estava realmente, eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu estava preocupada com a sobrevivência mesmo, porque o meu filho dependia de mim e eu também. Então, naquele momento, eu realmente estava no modo sobrevivência, cortisol altíssimo e depressivo. Isso eu estou falando do nosso sistema, né? Estou falando do nosso sistema de sobrevivência humana, que nós temos esse tipo de cérebro que ele vai na sobrevivência. Então, a minha visão hoje, não que eu não tomasse uma decisão similar ao que eu tomei naquele momento, mas então, provavelmente eu iria me resguardar para não ter aqueles sentimentos que eu tinha. Porque aqueles sentimentos são prejudiciais para a nossa saúde. Por isso eu fiquei depressivo. Mas a minha visão hoje, a atual situação, após 5 anos de estudo e olhando o mundo quântico, a mente, como a mente funciona, a mente interligada, então o modo de interpretação comigo seria outro. Porque você vê no colapsando, se a gente tem medo, o ser humano, quando ele está com medo, medo da doença, medo de fome. Então, qual que é o nosso papel? É trazer pensamentos a pontos positivos. E o que pode acontecer para que um ser humano chegue a esse ponto? De pensar somente no modo de sobrevivência. Pode ser problemas financeiros, problema de guerra no mundo, no país, desemprego, a pessoa não ter força para superar uma separação, por exemplo, que foi o meu caso lá que estava difícil. Você perder perda de fortuna ou perda de valores, né? Ficar a falência, como no caso de pessoas lá em 1929. Você ficar, por exemplo, agora eu estou te falando do passado, mas eu estou falando sem nenhuma emoção, a emoção que cria coisas. Então, quando você não tem o controle das suas emoções, que a emoção é um ponto-chave que cria pensamento, emoção que cria coisas, então você revivendo o passado, de situações difíceis, também pode te dar problema. Então, por exemplo, você viver situações pautadas em coisas que você conheceu. Como, por exemplo, eu lembro que, acho que um ano antes, não sei nem se eu já estava grávida, eu fui visitar uma amiga e naquela situação dela, ela morava num apartamento que era de favor do irmão, né, que o irmão deixou para ela, e ela fazia 15 dias que ela tinha tido um filho. E naquele dia, tá passando um carro aqui na rua, e naquele dia eu fui visitar, meu ex, né, nós fomos lá visitá-la, ela estava com o bebê, e nós chegamos lá, o irmão dela estava lá, e ficamos todo mundo conversando, então depois eu não sei porque o cara resolveu que naquele dia pediu o apartamento dela, então ela estava recém, né, ela tinha tido filho
fazia 15 dias. De repente, o cara pediu um imóvel para ela ficou desesperada, e foi uma situação assim, que de repente era uma coisa que estava tudo bem, de repente virou um caos, né? E eu acredito que eu acabei vivendo aquela situação, que eu acabei quase que vivendo a mesma coisa, né? Foi uma separação quando só não aconteceu mesmo quando eu estava grávida, porque a gente acabou conversando e deixando para depois, ou recém-nascido, mas foi recém-nascido. Então, você percebe que o que acontece é a gente revive o passado, não só o nosso, mas às vezes uma situação que você vive de outra pessoa, que a gente tem um conhecimento, que a gente fica muito sensibilizada, você acaba se colocando naquela emoção, e aquela emoção é uma energia que, como a gente faz isso sem conhecimento, a gente acaba depois vivendo aquilo na nossa vida, olha que louco. Então, depois desses conhecimentos, eu tenho trabalhado bastante isso, eu venho trabalhando com pessoas em relação a isso, porque não é uma coisa que você, igual, de repente, uma louça que está suja, ou um pano que ficou sujo, uma coisa que você vai lá e limpa, né? As nossas emoções são coisas assim que você vai tendo que trabalhar aos poucos. Você limpa, você pode de repente ficar tranquilona agora, de repente você, do nada, você acaba voltando. Você precisa ter um conhecimento bem elevado para você não ficar, como eu falei para você, cara, eu esqueci, não sei o que aconteceu, que eu acabei ficando, né, vendo tudo isso, que eu acabei vendo televisão. Naquele dia no mercado, meu filho, você fala, por exemplo, que eu falei da mente, aquele dia no mercado, estava tudo bem, nós fomos lá felizes fazer compras. O meu filho, ele é muito sensível, e quando a gente já estava assim, prestes a ir para a fila, ele, mãe, eu não tô legal, eu tô com vontade de vomitar. E o que você acha que era isso? Era aquela energia, aquelas pessoas estavam todas com medo, e as pessoas mais sensíveis acabam sentindo aquela energia, o medo. O medo causa muito energia negativa. Eu falei que por uma semana a gente acabou também sentindo isso, porque eu lembro que naquele dia o meu filho falou isso, que ele não estava legal lá. Então, quando nós chegamos em casa, a gente fez meditação, conversamos, melhorou um pouco. No dia seguinte, então, ele foi na quarta, na quinta-feira, eu lembro que à tarde eu falei alguma coisa com ele e senti ele me responder assim, atravessado, que ele não é disso. Então, eu falei, ué, tudo bem. Em seguida, depois de um tempinho, conversando de novo, falando alguma coisa, ele, de novo, eu falei, filho, tem o quê? O que está acontecendo? Por que você está falando comigo assim? Aí ele falou, mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com vontade de gritar. Aí nós sentamos, fizemos meditação, depois eu fui com ele na padaria trocar umas moedas, e aí nós decidimos parar de ver noticiário, porque quando eu vi no computador dele, ele estava com aquele negócio, um site que mede quantas pessoas foram infectadas, quantas morreram. Então, é uma coisa que você precisa ver com seus filhos, né? Porque de repente você sente alguma irritação, alguma coisa, procura ver o que eles estão vendo, se eles estão vendo muitas notícias em relação a isso, porque não é bom, que mexe com as nossas emoções. Apesar de que, mesmo que eu não esteja vendo, tem a mente coletiva, que eu falei que eu ia falar, a mente coletiva é assim, tudo que nós pensamos, o que eu penso, o que você pensa, o que muitas pessoas pensam afeta o universo. Então, se eu tenho um pensamento, nós estamos pensando tudo nessa mesma coisa, nós estamos formando uma energia ali. E essa energia, eu posso até sentir ela, mas eu fico mais protegida se eu não pensar. Mas no momento em que eu penso nessa situação, é como se eu plugasse um fio na luz, entendeu? Eu acendesse, eu me conectei com aquela energia. Então, por isso que eu falei do seu filho, para prestar atenção, porque às vezes está irritado, você mesmo, você fica vendo muito. Naquela semana eu estava
vendo grupos, eu via as postagens, não que eu não vejo agora, às vezes eu vejo, mas até um dos meus mentores fala que se você vê assim, você veja mais durante a tarde, porque tem o sol, mas não à noite, né? Que não é legal. Então, eu parei praticamente, eu vejo às vezes, porque, mas procuro ver com outros olhos, com outra emoção, e sempre estar trabalhando as minhas emoções, que é o que eu te falei no final, vou dar uma técnica sobre isso, para que você possa melhorar você, a tua família e também, né, o universo, porque quando a gente faz essas técnicas, nós não estamos fazendo só para nós, a gente está fazendo também para o universo. Então, eu estava falando em relação a quando você tem, vamos voltar aqui, por exemplo, separações, tanto o homem, se for o homem sente, a mulher sente, depende da situação de um do outro, se um se sente abandonado, então tem pessoas que ficam inseguras, tem pessoas que não aguentam e entram realmente em depressão, e que ela pode trabalhar essas emoções. Às vezes fica sozinha, você fica sozinha, tem medo de enfrentar a vida, tem medo, né, de mudar. Então, como mudar isso? Tem que trabalhar as emoções, né? Que é o que eu venho trabalhando e é o que a gente vai falar muito daqui para frente, tá? Então, voltando aqui à pirâmide de Maslow, em minhas pesquisas aqui no Brasil, eu vi que a pirâmide de, se você, por exemplo, colocar no Google aí a pirâmide de Maslow, você vai ver ela montada de várias formas. Então, eu vi que a pirâmide estava montada, ela mencionava que ali na base, no primeiro degrau, precisaria de emprego fixo. Não, o ser humano, quando ele está ali no primeiro degrau, a única preocupação dele é com alimento. O único objetivo dele é alimento, água e dormir, não importa. Quem está nessa situação? Normalmente são as pessoas que moram na rua, que era o homem das cavernas, que antes, né, o homem antigo, a população antiga que trabalhava somente para comer. Mas não estou te falando daquele que tinha família, não. Que era aquele que é mais para a pessoa realmente que ela não tem. Até tem um filme que eu vi outro dia, caramba, acho que eu preciso ver, não sei, acho que era Conversando com Deus, que ali você vai ver exatamente o que é uma pessoa quando ela está no primeiro degrau, que aí a gente vai pulando para os outros degraus, que aconteceu justamente com aquele ator, que ele interpreta Conversando com Deus, que vai subindo de degrau. Então, na época, o Maslow, como eu já mencionei, ele fez um trabalho, ele pesquisou, ele fez um trabalho com pessoas, né, ele era psicólogo, e ele viveu a depressão de 1929. Em suas pesquisas, as suas pesquisas em si não vieram só ali do homem, do seu cérebro, ele estuda muito mais, ele estuda a época ali do cérebro reptiliano, que o que é? O nosso cérebro mais antigo. Nós temos aqui o neocórtex, que é onde nós pensamos, é o nosso guardião, a gente pensa, e tem o cérebro mais antigo, que parece um lagarto, né? Não é diferente dos outros animais. O que difere a gente de qualquer outro animal é o neocórtex, tá? Então, o cachorro pensa, ele vai lá e come, não é isso? O leão, o que o leão vai fazer? Ele vai preservar a tua vida ou ele vai comer? Então, o ser humano, quando ele está no primeiro degrau, ele só pensa em alimento. Então, o que eu falei, se uma pessoa aqui, qual que é o nosso risco em relação ao que está acontecendo hoje? Se não só tem a parte do governo, mas tem a nossa parte também. Como que eu falei, nós temos essa parte dessa energia, a energia positiva. Eu sei que não é fácil, a gente está vivendo uma situação assim, de repente você ter que fazer, mas isso ajuda também, não só o universo todo, mas ajuda a gente também. Mas o que acontece quando o ser humano está aí? Quando o ser humano ele perde emprego, ele perde família, ele fica
só pensa em comida, não vai pensar que vai ficar doente, né? Não sei se você já passou fome, já viu ou já viu pessoas com fome, ou já viu filmes. O que é? O ser humano vira um animal irracional. Ele não tem condições psicológicas para pensar o que é certo e errado em hipótese alguma. Ele vai estar literalmente no modo sobrevivência, lutar, fugir e achar comida. E para o cérebro reptiliano não existe mais nada além de comida e sobrevivência. E sobrevivência. Ele está exatamente na sobrevivência, sem raciocínio. Se você dá comida para ele, pode ser que ele pare para raciocinar, mas são pessoas que ficam totalmente racionais, não são pessoas. O ser humano fica assim. Tem alguns que são, né, acaba deitando e esperando a morte de fome, mas a sua grande maioria, ela parte para o ataque. Então, nós falamos do primeiro degrau de Maslow. O ser humano, quando ele passou nessa fase, que ele está satisfeito em relação a isso, então ele vai para o segundo degrau, que é onde estão a maioria de nós, que é a parte onde o ser humano ele passa a raciocinar, ele passa a entender que se ele ficar lá fora, né, vamos fazer uma analogia, por exemplo, da época em que as pessoas viviam em caverna. Então, eles viviam solitários e eles tinham o cérebro ali reptiliano, que era achar um boi, achar, sei lá, um animal, ele comer e lutar para fugir dos outros animais. Depois ele descobriu que ele corria risco lá fora, então ele começou a se socializar, viverem em tribos, viverem em comunidades. E aí ele passa a entender que ele precisa de segurança. Hoje em dia, claro, a nossa segurança, a gente já tem uma outra visão, mas nos primórdios lá era a segurança, que aí você começa, mas é muito diferente da gente, tá? Continuamos sendo seres humanos. Nós hoje, com a preservação do corpo, de um trabalho, de família, e pode ser alguma alguma propriedade. Tem pessoas, aí nós temos pessoas sem a casa própria, outros que não têm, mas que tem um lugar para morar, que tem uma família, que aí ele já passa a cuidar da preservação da espécie, aí já entra também uma necessidade, não que quem está lá no primeiro degrau não faça sexo, não é uma prioridade, tá? Aqui, quando está no segundo degrau, já se preocupa com sexo e com a sobrevivência da espécie, porque sexo vamos aumentar a família, você já deixa os seus, como eu falo, da sua família, que a gente coloca meus herdeiros, ou eu vou deixar alguém na Terra para me representar, então entra na sobrevivência da espécie. Aqui nós estamos na segurança, que ele raciocina, mas ele está em vigília constante. Ele tem medo de descer também, de ficar sozinho. Eu lembro que eu falei ali de pessoas que têm problema, que não conseguem superar o seu próprio problema, como uma separação, como ficar pobre da noite para o dia, perder seus bens. Então aqui no 2 está cuidando da segurança, preservação de espécie, e tem algumas pessoas que estão aqui no segundo degrau, preocupada, investindo, que já tem uma noção, já tem conhecimento que existem outros degraus que ela pode escalar, já tem esse conhecimento, mas tem pessoas que ficam, quando você fica olhando, ainda que você tenha um certo conhecimento, que você quer subir de degrau, que você quer ir para o terceiro, para o quarto, para o quinto, se fica pensando
nas necessidades, nas dificuldades, que já passou o medo de ir para o primeiro degrau, o risco é alto realmente de retornar, porque se você pensa no que aconteceu ontem, na tua vida passada, os teus resultados ruins, se tiver resultado bom, por favor, é nisso que você tem que pensar para você ter mais do mesmo. Os resultados ruins não tem uma resignificação em relação a isso, não tem um trabalho para ser feito em relação a isso. Então, o medo é de voltar para o primeiro degrau e o risco é alto, é iminente, né? Então, é por aí. Então, isso é o segundo degrau, é um grau de vigília e, infelizmente, a maioria da população vive no segundo degrau, né? Porque depois nós temos mais 3 degraus para escala. Então, o medo, para você sair do segundo degrau, o que você tem que conseguir? Dominar o medo. O medo. Todas as pessoas têm medo, mas o medo precisa ser dominado. Está no segundo degrau, vive em sociedade, é como um leão, uma leoa, que hoje em dia, eu não sei, parece que é proibido os circos, né? Antigamente, como domaria os animais? Era você amarrava um pequeno, pegava um leão, um tigre pequenininho, e criava ele em cativeiro e amarrava um tronco de árvore. Então, como ele era pequenininho, ele tentava sair e ele não conseguia sair. Ele tentava e não conseguia. Chegava uma hora que ele parava de tentar. Só que, lembra que eu falei dos 7 anos? Ele já era um animal, um tigre grandão, que teria condições de facilmente sair dali com aquele tronco de árvore, mas ele estava ali. Então, as pessoas que se acomodam aqui no primeiro degrau não é muito diferente do tigre, que não tem o conhecimento da sua força, porque o ser humano tem muita força. O ser humano não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, não importa a tua escolaridade. A tua força, ela é uma força superior, é uma força que todo ser humano tem, mas é necessário ter conhecimento para explorar essa força. Então, não é diferente. Infelizmente, a maioria das pessoas estão domadas no primeiro degrau. Seria um leão, uma leoa de circo, cuidando de seus filhotes, mas não se arrisca em fugir e desconhece a sua própria força. E vive com uma falsa segurança. Eu continuo aqui. Eu não me arrisco de mudar de emprego, eu não me arrisco a trabalhar por conta, eu não me arrisco em fazer o que eu gosto de fazer, porque aqui eu tenho segurança. Eu não sei se você percebeu, mas o que está acontecendo hoje mostra a todos nós que segurança não existe. Então, para estar inseguro, por que não fazer o que gosta de fazer? Por que não soltar, fazer igual um tigre, uma leoa, que em algum momento percebe que aquele pedaço de pau que segura ele não tem força nenhuma perto do leão. E nós humanos somos assim. E aqui é só o início de uma grande jornada. Agora, partindo daí do segundo degrau, quando a pessoa percebe que ela tem outras necessidades, então ela já pensa em relacionamento, então ela já melhorou, ela já saiu um pouco, ela se soltou um pouquinho, ela não soltou totalmente, ela soltou um pouquinho. Então, ela entende que ela precisa de amizades, de relacionamento, ela precisa amar e ser amada, então ela já entra numa situação de poder, né? Já uma pessoa que procura organizar, auto-organização, ela já entra numa situação de poder. Ela se sente importante. E ela, quando ela entende que ainda não está completa, porque percebe insegurança, ela faz muito para os outros, e o que ela quer? Ela quer ser reconhecida. Mas quando ela entende que ela não está sendo reconhecida, aí
pode ser que aí em algum momento ela entende que ela tem mais para chegar lá, ela tem que aprender mais coisas para chegar lá, ela está insegura. E é necessário ter sua própria segurança, não a segurança em função dos outros, entende? A segurança em função dos outros é segura porque, né, eu fiz isso para o fulano e fui reconhecida. Ou eu trabalho em tal coisa e eu preciso do reconhecimento do meu chefe para que eu me sinta feliz. Eu preciso do reconhecimento do meu marido para que me faça feliz, que eu seja feliz. Ou eu preciso do reconhecimento do meu filho, que eu me dediquei toda uma vida para ele, para que eu seja feliz. Então, nesse momento, quando a pessoa entende que ela está na mão de outra pessoa e que a felicidade dela, que o estado emocional dela está diretamente na mão de outra pessoa. Então ela já teve esse poder, ela sentiu que estava poderosa, mas aí de repente, vamos pensar numa pessoa que está, de repente ela já passou ali naquelas fases do primeiro degrau, segundo degrau, e ela chegou aqui, ela pensou em amor, em realização, então, de repente, a vida dela está muito boa, de repente, alguém vai lá, perdeu o emprego, ou de repente, uma separação, e você entende que alguém te puxou o tapete, que você acabou, você já não é mais ninguém, tua vida acabou, porque, cara, eu tinha tudo ontem, de repente, eu estou sem chão. O que você percebe nesse momento? Você percebe que você está na mão de outras pessoas, que as tuas emoções, os teus sentimentos, o que você sente, que você quer, que toda a tua felicidade estava na mão de outras pessoas. E como você se sente nesse momento? Isso, todos nós que chegamos em outros degraus, a gente passou por isso. Raramente tem alguém que vai direto, não tem como, né? Porque cai. Então, essa é a sensação de poder, o falso poder, falsa segurança, né? Então, você sente, você percebe que está inseguro, e aí você percebe que precisa ter a sua própria segurança. E o que eu quero dizer com isso? Que é perder emprego, insegurança no trabalho. Então, tem pessoas que é assim, que ela passou por isso porque alguém puxou o tapete, né? Teve um emprego, se separou, alguém pulou o marido, ou, né, às vezes uma situação complicada, uma situação de vida, às vezes até pode ser um acidente, pode ser perder alguém da família, a gente se sente realmente sem chão. Isso eu já passei por tudo isso. Já passei por acidente, perder família e separação, tá? E eu tô aqui inteira, tá? Porque a vida é isso, a gente tem que se levantar e subir os degraus, senão cai. Então não dá, você tem que subir. Nós somos forçados a isso. Inclusive, as coisas acontecem para que a gente suba, porque é necessário. Isso faz parte da evolução humana. Então, as pessoas descobrem que aquele poder que a pessoa conseguiu, às vezes, com trabalho, com estudos, não dá segurança. Não dá segurança que a pessoa imagina. E nesse momento, você procura o quê? O autoconhecimento. Que aí é onde você vai para o quarto degrau. Você começa, peraí. Então, nesse momento, você começa, agora eu preciso entender por que essas coisas acontecem comigo. Porque se eu fiz algo para uma pessoa e a pessoa não retribuiu da forma que eu gostaria, e eu me sinto mal. Eu vou te contar, por exemplo, eu sou a filha mais velha. E por muito tempo eu ajudei muito a minha família, principalmente eu saí de casa aos 20 anos de idade porque eu não podia sair antes, porque eu precisava trabalhar e ajudar a minha mãe. E durante muito tempo, na minha cabeça,
eu achava que não era reconhecida pela minha família por tudo que eu fazia. Então, o que eu fazia, de alguma forma, eu não fazia porque eu era boazinha. Eu fazia porque eu achava que eu era obrigada, e depois eu achava que eles deveriam ter um respeito, uma admiração, não sei. Eu queria algum reconhecimento que eu não entendia. E normalmente, às vezes, a gente faz as coisas esperando, talvez, eu não sei, às vezes um respeito, alguma coisa que. Como, por exemplo, o que aconteceu comigo? Quando eu separei, eu achei assim que as pessoas iam me ajudar muito, porque eu sempre ajudei. E não aconteceu. E eu fiquei muito mal com aquilo. Então, eu acho que eu sofri muito mais porque eu não tive o que eu achava que a minha família poderia fazer do que com a própria separação. Mas isso não era um problema deles, era um problema meu, e eu que tinha que tratar isso em mim, entende? Então, às vezes a gente faz muitas coisas, querendo que os outros, na hora em que você se faz, eu vou fazer isso para fulano, porque quando eu precisar, ele vai me ajudar. Não é assim que funciona. Quando a gente ajuda, só que tem um detalhe, cara. Eu sempre ajudei minha família e ajudo as pessoas com quem eu posso ajudar. Só que tem um detalhe, cara, eu nunca fiquei desamparada pelo universo. Não foi a minha família, mas sempre teve pessoas de fora que me ajudou muito. Então, tudo que eu fiz, ou que eu faço por alguém, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem a retribuição. Embora, ainda que eu esperava de outras pessoas, mas tem pessoas, anjinhos de plantão, que vai nos ajudar. Entende? Então, agora, voltando ao autoconhecimento. O que seria autoconhecimento? Autoestima? Seria autoestima, confiança, conquista. Confiança não mais em objetos, em casa, apartamento, em status, mas confiança em si. E não só aquela falsa confiança que a gente fala, que parece orgulho para os outros, assim, eu confio em mim. Eu já passei por isso também. Que às vezes eu estava me sentindo, né? Mas eu dizia, não, eu estou ótima, eu estou. Não, não é isso. É você realmente sentir por dentro as tuas emoções. E para isso é necessário você ter um certo conhecimento de átomos, moléculas, neuropídeos. Não precisa saber disso, tá? É saber reconhecer suas emoções. Reconhecer suas emoções e saber o que você pode fazer para você ir alterando. Por quê? Não importa o que você estuda, não importa qual o conhecimento que você tenha. O ser humano é um relógio de emoções. A cada momento a gente está numa emoção X, Y e Z. O que acontece é você ter o conhecimento, porque muitas coisas acontecem inconsciente na gente, é o nosso subconsciente. Então, às vezes, você está se sentindo mal, você não sabe o que está acontecendo, você não está pensando nada, mas alguma coisa, então, é você ter esse conhecimento do teu corpo, do que acontece no teu corpo, dos pensamentos, para você alterar e você mudar a tua fisionomia, às vezes, é você mudar o teu pensamento, então, você consegue. Nossa, eu estou dando uma aula que não era aqui, mas tudo bem. Então, o que acontece? Que nossas emoções, elas são assinaturas químicas. Preste bem atenção, as nossas emoções são a assinatura química das nossas experiências vividas. Cada emoção tem um mensageiro diferente, que é o que eu falei do reloginho. Na verdade, assim, é o que acontece em seu corpo, de acordo com o que você vive, com as emoções que você vive. Então, se você pensa lá numa situação que aconteceu há 10 anos, 20 anos, aí você pensa naquela situação, ela vem, porque teu cérebro pensa
por imagem. Então, nós temos os nossos neurotransmissores, nós temos as conexões neurais. Quando é um computadorzinho, imagina lá que você tem um arquivo que quando você pensa uma coisa, você passou por uma situação complicada agora, que você pensa nisso. Por exemplo, o que está acontecendo agora. De repente, quando você pensa nisso, você busca uma emoção lá do seu passado. Por quê? Elas estão na mesma conexão neural. Então, ela não vem para algumas pessoas essas emoções, elas vêm mais fortes do que para as outras. Então, o autoconhecimento é o conhecimento de suas emoções, seus pensamentos, como mudar. Tem uma série de coisas para aprender aqui, para a gente melhorar, né? É você entender por que você age de tal maneira. Por exemplo, às vezes uma pessoa te fala uma coisa que você não quer ficar bravo com essa pessoa, mas você acaba ficando, porque ela buscou uma emoção desconhecida, uma emoção que você... Ela falou alguma coisa que buscou uma emoção que você já passou que não tem nada a ver, mas ela acabou acessando, apertando aquele botão, e você também não percebeu. Então, isso é conhecer, é o autoconhecimento. E aqui entra o processo de autoanálise, e você não tem como passar dessa fase sem análise de tudo que já viveu, em especial o que você viveu do 0 aos 7 anos de idade, que foi onde você assimilou tudo como verdade absoluta, que é ali onde eu falei do porquê que eu trabalho com mulheres, que a maioria das mulheres é que faz toda a programação mais importante da gente é feita por mulheres, tá? Por isso eu falei que é muito importante que nós nos ajudemos. E esse programa, eles ficam rodando em nosso subconsciente, mesmo sem a nossa permissão. Quando você entender essa fase, aí você faz o que precisa ser feito. Aí você passa para a realização absoluta. É quando você procura ir para o quinto degrau. O quinto degrau é a realização pessoal. Quando, em algumas tabelas, as pessoas usam isso, as pessoas usam essa tabela em empresas para a realização pessoal, sem a parte espiritual, né? Para conseguir, então, como eu falei, se procurar no YouTube, você vai ver a pirâmide de Maslow sendo interpretada de várias formas, porque realmente ele colocou as 5 necessidades humanas, então ele fala de autorrealização ali. Algumas pessoas colocam moralidade, eu até coloco aqui moralidade, mas a moralidade ela é de acordo com cada país, com cada crença, né? Então não posso colocar o que eu acho moral ou imoral. Talvez o que eu ache moral, moralidade, não seja a mesma coisa que você acha. Criatividade também, as pessoas colocam como criatividade. Então, quando você, por exemplo, se você usar essa pirâmide para a empresa, vai colocar como criatividade, espontaneidade. E quando você tem isso, essa espontaneidade, criatividade, normalmente quando você está bem, né? Mas ainda, se você olhar só no lado material, isso não é o suficiente. Para que você chegue realmente nessa quinto degrau, você precisa passar naquela situação ali de autorrealização, de autoconhecimento, como eu te expliquei, que eu passei todo esse tempo aqui te explicando. E numa pirâmide tradicional não se explica isso. Fala de autoestima. Autoestima daquele modo que eu te falei, que você se sente a tal, mas, porra, isso ali é lá no terceiro, porque dá para te puxar legal. Agora, quando você tem
esse autoconhecimento e conhecimento das suas emoções, saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, é muito diferente. Então, quando você chega no 5º degrau, é porque você realmente tem um conhecimento muito mais elevado. Então, isso te dá uma estabilidade, com ou sem muito dinheiro, mas é é diferente, é uma instabilidade emocional, você tem mais, você sabe o que fazer para resolver os seus problemas. Você não tem preconceito em relação a pessoas ou coisas ou nada, porque nesse momento você já entende que o ser humano é igual. Que o que tem de diferença no ser humano é o programa que está instalado. Olha que louco. É o programa que está instalado que faz a diferença de uma pessoa para outra pessoa. O cérebro é o mesmo. E que aí você já entra num outro processo de um conhecimento muito mais elevado, um conhecimento de visão quântica, um conhecimento que nós todos somos um, não é? Que tem você começa a fazer umas perguntas diferentes. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim fazer aqui? Ah, mas eu tenho todas essas perguntas, todas essas respostas claras. Com certeza, mais do que a maioria das pessoas. Mas é um conhecimento constante. A gente não... Einstein, por exemplo, morreu querendo saber o que Deus pensava. Então, aqui você tem mais flexibilidade para resolver problema, tem ausência de preconceito, aceitação dos fatos, né? Como eu já te falei, em relação à física e ao mundo espiritual, aí você entra mais na neurociência, física quântica, cibernética, ali no 4º degrau, onde a gente trabalha o conhecimento das emoções, dos átomos, como funciona cada emoção. Aqui, como eu te falei, algumas perguntas elas são muito mais profundas, né, que é de sentimentos e outros comportamentos. Você já sabe quem é você, o que você realmente quer fazer, se você realmente está fazendo o que você veio para fazer, se é o que te faz bem na vida, se é o que você gosta de fazer, e não viver por viver. Você não veio aqui só para comer e fazer cocô. Isso está lá, no 1º degrau. Necessidade fisiológica 1. Então, tem pessoas que se desenvolveram em algumas partes, na parte talvez financeira, talvez algum cargo, alguma coisa, mas ela continua com os mesmos pensamentos do 1º degrau. Olha que louco. Claro que ela não vai. Mas tem, tá? Tem pessoas que mesmo tendo tudo, ela só vê a si. E isso é pensamento do 1º degrau. Infelizmente, tem pessoas que têm algum cargo e não tem esse discernimento. E ainda que se colocando na tabela de Maslow, usado pelas empresas, tem pessoas que se dizem no 3º, no 4º, no 5º, mas que têm pensamentos e comportamentos de 1º degrau. Não é o que... Com certeza eu posso falar isso, porque se você está aqui, você não é assim, senão você não estaria aqui até agora. Por isso eu posso ficar tranquila em falar isso. Então, quando você chega no 5º degrau, você sabe o teu propósito de vida, o que você veio fazer e o que você quer fazer. O que você trabalha a fé, você tem fé. Não é fé cega. É diferente. A fé cega é complicada. Não é fé. A fé que existe algo maior. Mas que você sabe que tuas ações têm ação e reação. Então, você tem consciência de quando você faz alguma coisa que você vai receber de acordo com o que você fez. Se você fez bem, você vai receber bem, em dobro, em máximo, e não é castigo, é conhecimento.
Então, aqui você chega no ponto da espiritualidade e da contribuição. Você vai entender que contribuição é muito mais do que você o que você manda para o seu sistema. Na verdade, a contribuição, lembra que eu falava, eu fazia as coisas pensando em receber, em ser reconhecida. E, na verdade, a contribuição, quando você contribui, lembra que eu falei que eu nunca tive problema, sempre teve pessoas para me ajudar, que seja com uma palavra, com um abraço, ou até mesmo com recurso, não precisei, graças a Deus. Eu acho que uma vez ou outra, talvez por um curso, há muitos anos atrás, acho que eu falando agora, mas assim, acho que a minha carência naquela época era mais de apoio moral. Mas eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito, até mesmo para cuidar do meu filho, essas coisas que eu passei. E que também muitas mães passam, né? Então, eu sempre tive esses cuidados. Então, a tua contribuição, não só isso que você recebe alguma coisa em troca do universo, mas o que faz isso? Quando você contribui com alguma coisa, com uma palavra, você se sente bem. E se você se sente bem, o que você libera, as proteínas que você libera no teu corpo só te fazem bem. Então, aí está a grande contribuição. E a contribuição está no quinto degrau. Contribuição diferente daquelas contribuições que nós fazemos sem conhecimento, que é esperando algo de alguém, né? Agora, nós concluímos, então, a pirâmide de Maslow, que foi o quinto degrau. Agora, nós sabemos que o medo... Agora, o que nós podemos fazer com tudo isso? Eu já falei tanta coisa, né? Já estamos a 1h40. Nossa Senhora, já falei muito. Mas era tudo... Eu tinha que falar tudo que estava para ser falado. Então, eu ainda estou te devendo uma técnica. Precisamos fazer porque até agora eu só te expliquei uma série de coisas, você já aprendeu bastante coisa, mas eu quero que você tenha uma técnica que você possa usar quando você precisar para você controlar suas emoções, beleza? Pode ser? Só mais isso? Então, nós sabemos que nosso medo serve, isso já foi explicado, que o medo serve para fugir de um ataque na vida, um ataque de né? Na época do Homem das Cavernas era de um leão. A gente tem aqueles assaltos, essas coisas, a gente corre mesmo. Então, esse é o fugir da vida moderna. É fugir de um perigo iminente, né? O medo serve para nos ajudar a tomar medidas preventivas, né? Quando você tem medo, você tem que pensar, então você começa a tomar medidas. São medidas preventivas. Mas o medo, por tempo prolongado, ele pode deteriorar a nossa saúde, que entra a parte que o medo é o momento em que você, por exemplo, você tem uma tua energia vital. Quando você sente o medo, você direciona toda a tua energia para uma substância que chama cortisol, que a tua energia fica nessa força para te dar força para você lutar ou fugir. Então, ela te ajuda a fazer isso, para você lutar ou fugir, uma reação momentânea, que é uma coisa que vai passar rápido. Mas o que acontece na nossa vida moderna é o que nós estamos vendo hoje. Se você sustenta esse tempo inteiro com o medo, você está em alerta total. Então, a tua energia vital está sendo direcionada para segurar o medo. Só que você não pode ficar muito tempo com isso, que aí você entra na parte de deteriorização da tua saúde, que é aí onde gera muitas doenças. Câncer, você vai atrás, as pessoas têm câncer, tem uma história muito complicada lá atrás que a pessoa não conseguiu superar. E tem outras coisas também, não é só isso, mas tem. E muitas doenças que
que ataca a gente vem dessas emoções mal resolvidas. E é isso. Então, o cortisol, ele entra na corrente sanguínea, que causa doenças, né? E quando você está nessa situação, você não tem clareza para de escolhas, por isso você por isso você deve se cuidar com o que eu vou. Agora, com o que eu vou te ensinar, você vai cuidar de você, vai conseguir gerenciar esse momento, né? E ainda vai poder ajudar mais pessoas, ajudar pessoas do mundo inteiro. É o que você pode fazer hoje, né? Na situação. Porque o que acontece? Às vezes, nós pensamos que a gente que para ajudar, às vezes a gente pensa que ajudar os outros seria fazer doações com dinheiro, ou até mesmo fazer coisas braçal. E muitas pessoas desconhecem a força que tem, como pode ajudar sem sair de sua casa. Você pode ajudar as pessoas sem sair da sua casa. Você pode ajudar sendo você um ponto positivo. Simplesmente você sendo um ponto positivo, você pode ajudar milhões de pessoas. Você sabia disso? Aí você fala, Silene, mas como eu vou fazer? Mas como eu vou fazer isso se meus nervos estão à flor da pele, né? Sim, eu entendo você. Você pode doar o que não você. É normal. Você pode pensar assim, cara, eu não posso fazer. Eu tô com os nervos à flor da pele. É normal, você não pode doar o que você não tem. Mas eu vou te ensinar. Eu vou ensinar a primeiro você cuidar de você. Vamos lá? Pense em uma situação de muita alegria. Eu quero que você pare e você pense em uma situação onde você ficou muito alegre. Não precisa ser grande coisa, assim. Pode ser, de repente, você estava brincando com seu filho. Não sei, de repente você fez um prato maravilhoso que alguém, né, te fez um elogio, você se sentiu. Ou de repente você se olhou no espelho, se achou o máximo. O que você fez? Acha uma coisa, uma situação que você se sentiu assim ao máximo, que você se sentiu muito bem. Achou essa situação? Essa é uma situação. Eu preciso também que você ache uma outra situação onde você se sentiu realizada. Pode ser no trabalho, né? Alguma coisa assim que você fez, você se sentiu, nossa, eu sou inteligente, eu sou o máximo, eu sou, né? Você se sentiu legalzona. Ou até mesmo a roupa que você colocou. Uma coisa que você se sentiu poderosa. Porque eu preciso que você ache mais uma coisa. Pode ser uma situação, pode ser um casamento, pode ser uma viagem, pode ser uma conversa com amigos, um elogio, um abraço ingênuo do seu filho, ou aquela, sabe, uma coisa que você sentiu, assim, que você sente essa energia, pô. Achou? Silene, não consigo. Tudo bem. Se você não achou, você pode idealizar um sentimento, alguma coisa que pudesse acontecer que você sentiu o máximo. Se sentiu como se estivesse acontecendo exatamente agora. Achou? Agora, eu preciso que você sente numa posição confortável, respire, pense nessas 3 coisas que nós falamos agora. Depois, você continua sentada com as mãos nas coxas, de uma maneira bem confortável. Você respira, prestando atenção na sua respiração. Uma respiração tipo, inspira profundamente, inspira. Sente o ar gelado entrando nas suas narinas e soltando. Faça essas 3 respirações.
Sinta seus pés, suas pernas, seu corpo. Agora, enquanto você respira, eu quero que você relaxe um pouco mais, se sente mais relaxado, se você quiser, como você quiser. Puxe a sua respiração, se sinta bem relaxada. Imagine e direcione a sua intenção em direção ao seu coração. Imagine que todas as veias, as ligações do seu coração estão respirando. A sua intenção está para o seu coração está respirando. Respire, sintonize, intenção no seu coração, na região do peito. Imagine e acalme a sua mente. Calme as suas emoções a cada respiração. Sinta o seu coração abraçando o seu corpo, suas costelas. Enquanto você respira, visualize a calma e o equilíbrio mental e emocional fluindo em sua mente. Sinta as ramificações do seu coração respirando em todo o seu corpo. Todas as suas células mantenham o seu coração com intenção consciente de transformar todos os sentimentos contrários, sentimentos de medo, de ansiedade. Puxe todo esse sentimento, aquele sentimento das coisas que você imaginou, sinta que você sentiu em relação às 3 coisas que você pensou. Sinta o seu coração, sinta a emoção daquelas 3 coisas que você pensou, que só você sabe quais foram. Transforme isso tudo em luz, amor. E traga aquele sentimento daquele momento feliz que você viveu, que só você sabe o que você viveu, o que você sentiu. Traga esse sentimento com muito amor. Traga ele para o seu colo, abra suas mãos, coloque o globo mundial, o globo do mundo, em suas mãos, aquela bola, globo. Imagine o globo em suas mãos. Intencione muito amor para todo esse globo. O seu corpo todo se transformou em luz, amor. E você consegue doar parte desse amor para o globo. E esse globo em suas mãos vira uma bola de luz. Luz branca, luz do amor, luz da paz. E você sinta a paz, o amor, a alegria. Agora, se você quiser, como você quiser, é bom que você imagine aquela pessoa que sempre te traz boas notícias, entrando em sua casa e te dando boas notícias de que tudo está bem, tudo acabou, e que você e sua família, todo mundo, está em paz.
que todos podem dar continuidade às suas vidas, que tudo acabou, tudo está bem. Você se sente muito bem, como se tudo estivesse acontecendo exatamente agora. Sinta a alegria da pessoa que está te trazendo essa notícia, o sorriso que a pessoa está, o abraço. Sinta o abraço, o calor, o cheiro, o sorriso, as lágrimas, a felicidade que essa pessoa está sentindo agora. Com amor, sinta exatamente o que você está sentindo agora. Imagine que você, ainda com os olhos fechados, olha o globo, e você sente a vibração do amor, da alegria e da paz nesse globo. E você solta o globo para o universo, que todo amor, toda paz que você colocou, tudo que você sentiu, todo amor, está agora jogando luz, paz e amor para sua família e para todo o universo. Que a paz, o amor e a luz estejam com você. Uau! Muita emoção. É muito importante, se você realmente quiser e achar que isso fez bem para você, você pode combinar com mais pessoas da tua família, amigos, ou se você quiser fazer sozinha no seu lugar. Faça uma vez por dia, 2. Eu acredito que em 5 minutos, 2 minutos, você consegue fazer essas afirmações e você joga para o universo. E nesse momento, você tendo feito junto comigo, com certeza, você está se sentindo leve, que eu estou me sentindo bem mais leve, bem mais feliz do que quando eu comecei essa live. E o que eu quero, amor, que você fica com Deus. E estou muito feliz que você esteja aqui até agora. Muito feliz que você tenha realizado essa prática comigo. E continua fazendo. Nós somos fortes, nós somos centelhas divinas, nós somos amor, nós somos luz. Nós só temos que buscar isso dentro da gente e deixar que a luz do amor, porque com isso, essa é a única verdade que existe. Fica com Deus. Beijo no coração, Silene, com você.